Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Bom, final da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e acredito que os favoritos, a maioria deles conseguiu carimbar esse favoritismo e vencer seus jogos, né? Exceto o Atlético Mineiro, que teve uma derrota em casa para o Vasco, inesperada, né? Favorito para o jogo era o Atlético Mineiro, apesar da má fase também. Eu acho que foi a única surpresa dessa rodada. O restante dos jogos a gente já imaginava que seria dessa forma. E o jogo do Santos, eu comentava no pré-jogo, teria que ser cirúrgico, né? Um time muito bem organizado, o Oder Hellmann realmente corrigindo os problemas da defesa, fazendo o time ser mais criativo no ataque. Eu acho que teve uma evolução. O Santos perdeu por 1-0 em Caxias, em um jogo muito complicado, a gente já sabia disso, que o favoritismo era do Grêmio, com certeza, até por conta dos últimos jogos do Santos, desempenho da equipe, fizeram que o Santos ficasse, ou pelo menos a torcida do Santos ficasse assustada ou pessimista em relação a esse jogo, mas não foi da maneira que eu acho que a maioria da torcida esperava, né? A gente achava que o Grêmio poderia fazer 2, 3 gols de diferença para o Santos e teve chance no jogo, mas acho que o desempenho da equipe santista mostrou uma evolução em relação aos últimos jogos, né? Claro que era um adversário muito superior aos outros 3 que o Santos tinha vencido, mas a gente viu um time melhor estruturado na defesa, não sofreu tanto assim como sofria em outros jogos, inclusive no Campeonato Paulista para adversários piores. O Santos, para mim, melhorou defensivamente nesse jogo. Os laterais dessa vez não contribuíram diretamente para o resultado, não comprometeram o resultado. Acho que tanto Felipe Jonathan quanto o Natan, que são jogadores de apoio, mas que defendem mal hoje, não fizeram partidas horrendas. A dupla de zaga, a mesma coisa. Nesse momento, a dupla de zaga do Santos, para mim, tem que ser Messias e Eduardo Bauerman mesmo, não tem quem colocar nesse momento atual da equipe. Para mim, o grande problema do Santos nesse jogo foi a criatividade, né? Um time que demora muito para chegar no campo de ataque, não consegue criar chances claras de gol, tem muita dificuldade para chegar no gol do adversário, né? E lá atrás, a gente sabe que também não é uma zaga perfeita, então o Santos vai tomar um gol no jogo. Na maioria das partidas, o Santos vai sofrer gols. Era uma coisa fora do comum o Santos passar 3 jogos sem sofrer gols, como não sofreu nos últimos 3 jogos. Então a gente sabia que no Campeonato Brasileiro o nível é bem mais acima, então a equipe vai tomar. E tem que fazer mais com o adversário, essa é a tônica do futebol. Então um time que não consegue criar grandes chances, tem só uma maneira que eu acho que o Santos sobreviverá aí nesse Campeonato Brasileiro, né? Que é utilizando o contra-ataque para sair em velocidade, né? Se é um time que não consegue construir jogada com o adversário postado no campo de defesa, o Santos vai ter que achar uma outra maneira, né? Que é esperar o adversário, assim como esperou hoje o Grêmio, e tentar sair em velocidade nos contra-ataques, né? Eu acho que o Santos tem jogadores para isso, tem jogadores com essas características. O Soteldo hoje jogou e foi expulso, então não vai estar disponível, mas o Santos tem jogadores de beirada aí para jogar dessa forma, né? Jogar no contra-ataque, tentar explorar erros adversários e pegar a defesa do adversário em menor número do que o Santos. Acho que essa é a grande chance na maioria dos jogos, independente de ser na Vila ou fora. Para mim, o Santos teria que jogar assim, ou achar realmente jogadores que pudessem ajudar a armar melhor o jogo, não só sobrecarregar tudo num jogador só, que é o Lucas Lima, apesar que o Dodi também está fazendo essa função muito bem. O Santos peca na criatividade, agora tem jogadores retornando de lesão, espero que evolua, né? Em relação ao jogo, o Grêmio começou melhor que o Santos, começou tomando as principais, tomando a iniciativa do jogo, criando as principais oportunidades. A primeira delas foi com o Cristaldo, que poderia ter vindo para o Santos no ano passado e está jogando bem no Grêmio, chutou bem no cantinho, o João Paulo foi buscar. O Grêmio não criou tantas oportunidades, chances claras também no primeiro tempo, mas tinha mais a bola e o Santos tentando explorar esse contra-ataque. De chance clara mesmo, eu lembro de uma, que foi um passe do Lucas Lima atrás do meio-campo, que pega a defesa do Grêmio num contra um do Marcos Leonardo contra o zagueiro, mas na hora que ele domina e tenta tirar, o goleiro já estava na bola para agarrar. Então, chance perdida para o Marcos Leonardo. Acho um excelente centroavante, mas tem que começar a aproveitar melhor as poucas oportunidades que tem, principalmente nesses jogos grandes. Então, para mim, foi a única chance clara que o Santos teve de abrir o placar, e o Grêmio também, né? O Grêmio estava tentando ali, mas também estava encontrando dificuldade para conseguir penetrar na zaga do Santos.
E aí no final do primeiro tempo, uma bola na área, bola até despretensiosa ali do Grêmio, a defesa atira e sobra para o João Pedro na entrada da área. Eu acho que o João Paulo falhou no lance. Por quê? Não tinha necessidade dele sair para fora da pequena área ali, do jeito que ele saiu. Não era um jogador que estava cara a cara com ele precisava fechar o espaço. O João Pedro estava ali atrás da meia-lua, da grande área, e o João Paulo saiu para fora da pequena área, adiantando, e ali o João Pedro chutou fraco, só que ele chutou no canto e o João Paulo não conseguiu chegar porque estava muito adiantado. Acho que se tivesse no gol teria pegado, o João Paulo que fez uma defesa importante também no segundo tempo, mas para mim poderia ter impedido esse primeiro gol do Grêmio. O jogo foi por intervalo 1-0 para o Grêmio. O Santos já tinha feito uma troca, né, antes do intervalo, que o Lucas Barbosa acabou se lesionando, entrou o Soteldo e o Lucas Barbosa estava fazendo uma boa partida. Principalmente porque o Santos está explorando o contra-ataque. Essa é a dinâmica de jogo da equipe e o Lucas Barbosa faz muito a função de defender, de ajudar na recomposição, de marcar o lateral adversário, de ser um incômodo realmente para quem joga nas beiradas ali dos outros times. Então ele faz muito bem essa função. O Santos estava projetado para jogar dessa forma, por isso ele estava fazendo uma boa partida. Infelizmente teve que sair e aí entrou o Soteldo, que é outra característica, um jogador que não marca, de muito mais velocidade. Tanto não marca que foi expulso no segundo tempo, depois de já ter recebido o cartão por reclamação, fez uma falta boba ali e acabou sendo expulso, tá fora do próximo jogo contra o Atlético. E aí vai para o intervalo, o Santos na segunda etapa volta com um jogo completamente diferente. Infelizmente eu não consegui assistir a segunda etapa inteira, ver só alguns lances da partida, mas foi um Santos bem mais ofensivo, né? O Santos tentando controlar o jogo ali, tentando ser mais ofensivo. O Grêmio deu uma recuada natural porque já tinha um resultado ali. Só que o Santos, mesmo com mais posse, mesmo tentando criar oportunidades com a bola no pé, tem muita dificuldade de criar. E não foram muitas chances que criou mesmo tendo essa iniciativa para tentar empatar o jogo. Lembro de um lance muito claro que foi o cruzamento do Ângelo, que já tinha entrado também na segunda etapa, e cabeceio do Bauerman. E o Adriel fez uma grande defesa para o Grêmio, né? Infelizmente, a bola que foi no gol deles não entrou, o goleiro pegou, a que foi na nossa, o nosso goleiro não conseguiu pegar. O jogo se decide em detalhes, né? Para mim, o Santos merecia pelo menos um empate desse jogo, não jogou pior que o Grêmio, fez uma partida de igual para igual. Isso não é troféu, não é título, mas futebol também não é justiça, não é quem joga melhor ou pior, é quem aproveita as chances. Acho que o Santos, no segundo tempo, merecia o gol de empate pela atitude de se propor a atacar e o Grêmio se defender e até nos minutos finais ali tentando fazer o relógio correr um pouco mais rápido. Mas é isso, né? O Grêmio ainda teve um pênalti no começo do segundo tempo ali, ia esquecer de comentar que o Suárez mandou na lua, né? Então o Suárez já aí com problemas para bater pênalti durante essa temporada. E a defesa do Santos foi bem, inclusive porque conseguiu anular o Suárez, né? Que é um excelente centroavante, mas com a bola rolando ali não conseguiu fazer muita coisa. Triste pela derrota, triste por estrear no Campeonato Brasileiro com mais uma derrota, né? Que já tá virando, infelizmente, comum para a equipe do Santos. Tomara que não seja comum para os jogadores nessa sequência de ano. Mas é aquilo, quando começa o campeonato, quando a gente vai projetar as rodadas ali, a gente vê, Grêmio fora de casa na primeira rodada. A gente conta como 3 pontos a menos, a gente conta como derrota ou no máximo empate. Dificilmente algum torcedor ou até mesmo quem analisa o campeonato do elenco do Santos conta como uma vitória, né? Alguns jogos o Santos tem que recuperar em casa. Esse é o Campeonato Brasileiro, né? Você coloca uma pontuação, uma estimativa que pode perder ou empatar em algum jogo, mas em algum jogo você tem que ter certeza que vai ganhar de X ou Y adversário, e assim é projetada a pontuação do time. A gente sabia que era muito difícil e que provavelmente o Santos perderia, talvez achássemos que fosse pior esse jogo, né? O Santos perdeu, mas teve uma clara evolução até das partidas que ganhou. O Santos tinha vencido as outras 3 jogando mal e agora perde jogando melhor do que nas outras 3. Futebol é dessa forma. Espero que mude. Essa semana aí tem jogo no meio de semana, acho que da Sul-Americana, então vamos ver quem entra. Tomara, e acho que o Soteldo deve ser titular nesse jogo, né? Lucas Barbosa, não sei se teve algum problema depois que ele saiu, não sei se vai estar lesionado, mas é esperar essa semana inteira aí. Além do jogo, tem mais jogadores que podem retornar aí de lesão, Mendonça, Lucas Braga, não sei se para esse jogo na segunda rodada estarão disponíveis, mas seria muito bom que um deles voltasse, porque o Santos perdeu mais um ponta, que é o Soteldo, pelo lado esquerdo,
e pode ter perdido um ponta pelo lado direito, que é o Lucas Barbosa, né? Aí sobraria o Ruiz, que hoje não foi muito bem novamente, infelizmente, né? E sobraria também o Ângelo, ficaria com poucas opções ali. Mas acho que a partida do Santos foi coletivamente razoável, aceitável, vai. Não foi um vexame, não foi uma vergonha, apesar de ficar triste pela derrota. A gente tem poucos jogadores que chamam a responsabilidade para si, essa é a verdade. E esperamos que mais jogadores desse agreguem ao elenco ali. Hoje teve a entrada do Bruno Mezenga, eu não estava acompanhando nessa hora, mas para mim também acho que, pelo que eu vi, não fez muita coisa, não conseguiu, não teve tempo para isso. E aos poucos vão colocando jogadores contratados, aos poucos vão colocando jogadores que estão se recuperando de lesão. Tem tudo para ser um Santos mais forte, um Santos que não brigue por rebaixamento. Sinceramente, acho que o Santos é um time de meio de tabela ali, mas não pode perder muitos jogos, nem muita pontuação nesse começo, porque depois a gente sabe, time grande quando entra numa má fase ali, zona de rebaixamento, é muito difícil sair. Não vou dar as notas, como eu disse, não pude acompanhar o jogo todo, então o que eu acompanhei ali foi mais do primeiro tempo mesmo, então não consigo dar nota de cada um, até porque vários atletas jogaram 90 minutos ali. Mas é deixar registrado que o Santos perdeu, mas tem espaço para evoluir, e a gente vem dessa possibilidade, essa capacidade. Eu acho que tem que ter um pouco mais de receio nesse momento, entender que é só a primeira rodada. É isso, galera. Deixa aí nos comentários, você que assistiu o jogo todo, deixa aí nos comentários o que você achou, destaque do Santos, pontos negativos. É isso, valeu, até o próximo vídeo.